Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. E hoje uma escola especial, estamos na última escola bíblica dominical do ano de 2023. Você já parou para pensar sobre isso? A bênção que Deus tem nos dado em estarmos aqui juntos na última escola dominical do ano de 2023. Quantos iniciaram a escola de 2023, mas não estão conosco mais? E Deus nos dá a oportunidade de terminarmos o ano assim como entramos. A graça que esteve sobre a nossa vida no início do ano de 2023 está sobre a nossa vida agora no final do ano de 2023. E com toda certeza, a bênção de Deus, a graça de Deus e a mão do Senhor continuará estendida sobre a nossa vida agora em 2024. E hoje em especial estamos à última lição de nosso trimestre. É um momento de gratidão, é um momento de celebração, é um momento de agradecimento ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na minha e na nossa vida. A você, meu irmão, minha irmã da terceira idade que esteve aqui conosco durante todo o ano de 2023, Deus continue lhe abençoando, continue lhe dando graça, força, saúde e vigor em toda a sua vida e sobretudo agora no ano de 2024. Nós enviamos para você aí aquele abraço gostoso aí do pastor Ailton, da irmã Judite, aquele abraço bem forte. Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Estamos iniciando esta escola, hoje estudando a lição de número 14, que estaremos concluindo o nosso trimestre, mas estamos concluindo o trimestre deste ano, o último trimestre deste ano, mas no próximo domingo, com toda certeza, estaremos juntos novamente para a glória de Deus, estudando a primeira lição de 2024, que com toda certeza será de grande bênção. Vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer a Ele por esta oportunidade maravilhosa e desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar, e você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais. Aproveite aqui o último dia do ano de 2024, compartilhe aí o link, convide aí amigos e familiares para estarmos juntos aqui na última escola bíblica dominical do ano de 2023. É motivo de festa, é motivo de alegria, é motivo de celebração, é motivo de abrirmos os nossos lábios e glorificarmos ao nosso Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor. Ó Senhor, queremos te bendizer neste dia, ó Deus, que por tua imensa graça, amor e misericórdia, nos deste condições de estarmos aqui na última escola bíblica dominical do ano de 2023. Nós queremos pedir neste momento uma bênção em favor dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Teus filhos, ó Pai, que apesar de todas as lutas, apesar de todas as tribulações e problemas que surgiram no transcurso deste ano, Senhor, por tua imensa graça e misericórdia estão de pé neste momento diante de ti. E queremos pedir neste momento uma bênção em favor de nosso pastor presidente, pastor Ailton, do evangelista Sonivaldo e de todos, Senhor, que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continua abençoando os teus filhos, Senhor, bem como a cada dirigente, a cada professor, a cada aluno da escola dominical. Continua nos ajudando nesse dia, nos dá uma escola abençoada para a honra e a glória de teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém.
Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais, lembrando que hoje a última escola bíblica dominical do ano de 2023 e pode ser até a última escola bíblica dominical até de nossa existência, porque estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a qualquer momento. Essa é a bendita esperança que nos motiva a estarmos aqui aguardando, a estarmos adorando, buscando a presença do Senhor, porque sabemos que fiel é aquele que prometeu, e se é fiel que prometeu, e Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, com toda certeza Ele voltará e estamos aguardando o nosso noivo vir nos buscar a qualquer momento. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar o Senhor com os cânticos congregacionais. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais, e desde já lembramos aos irmãos, não percam a oportunidade de adorar ao Senhor, não fique com seus lábios fechados, abra a sua boca em um louvor a Deus. Se você não tem uma harpa aí, não tem problema, estaremos dispondo o texto da harpa cristã aí em sua tela, para que você possa nos acompanhar e como um grande e lindo coral, na última escola bíblica dominical do ano de 2023, possamos glorificar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. É com alegria que estamos aqui para louvar ao Senhor. Queremos agradecer primeiramente ao nosso bondoso Deus. Queremos fazer uma menção honrosa ao nosso querido pastor presidente. E queremos agradecer também ao escalado desta manhã. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Pedimos que os irmãos abram suas harpas no hino de número 469, ao estrugir a trombeta. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando vi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Diga assim: glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa maior esperança. Um dia ouviremos o Senhor nos chamar. Glória a Deus. E nesta mesma linha, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 552. Quando para o céu nós formos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Canta o grande amor de Cristo.
tua graça e compaixão, num lugar tranquilo e belo, faz-nos eterna mansão. Quando ao céu nós chegarmos, oh, que dia de júbilo há de ser. A Jesus daremos hosana, cheios de prazer. Somos hoje peregrinos, nuvens toldam o nosso céu, mas um dia estrada finda, não mais sombras, não mais véu. Quando ao céu nós chegarmos, oh, que dia de júbilo há de ser. A Jesus daremos hosana, cheios de prazer. Vamos ser leais ao tanto, seja em crer, seja em servir. Um relance lá da glória, a atração dá ao porvir. Quando ao céu nós chegarmos, oh, que dia de júbilo há de ser. A Jesus daremos hosana, cheios de prazer. E a galardão depressa, vamos logo ao céu chegar. Abrem os portais gloriosos, e Jesus a nos saudar. Quando ao céu nós chegarmos, oh, que dia de júbilo há de ser. A Jesus daremos hosana, cheios de prazer. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos hoje concluindo o nosso trimestre, não só o quarto trimestre do ano de 2023, mas concluindo também o ano de 2023 em nossa escola bíblica dominical. E não poderia deixar de ser, né, o tema de nossa lição hoje. Estaremos estudando a lição de número 14, que tem como título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Textuário de nossa lição, Mateus 24, 14, que diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nossa lição está dividida em 2 tópicos. O primeiro tópico tem como título Alcançando o mundo até que Cristo volte. E o segundo tópico, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 24, versículos 3 ao 14. Então vamos neste momento proceder com a leitura bíblica oficial, e você que está em casa pode nos acompanhar. Estamos colocando aí o texto em tela. Se você não tiver uma Bíblia aí próxima, não tem problema, o texto está em sua tela para que você possa nos acompanhar na leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 24, versículo 3 nos diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, que é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas
Todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção especial, agradecer pela leitura de sua palavra e orar para que o Senhor ajude o seu filho que irá ministrar a lição nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela leitura de tua palavra que foi realizada, pelo privilégio de termos tua palavra em nosso idioma, Senhor, e podermos ser edificados por tua palavra, Senhor. Queremos pedir neste momento uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar esta aula, Senhor. Ilumina-o pelo teu Santo Espírito, ajuda, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, neste momento vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Os irmãos sabem que toda esta obra tem um custo operacional muito alto e só através das contribuições voluntárias os irmãos poderão estar não só adorando a Deus, mas também ajudar o nosso pastor a continuar investindo na expansão do reino do Senhor. Então vamos convidar neste momento o professor e auxiliar irmão Jonas Santana para proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom nesse domingo de manhã estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical e chegamos nesse momento a um momento importante do culto. É o momento do ofertório. Sim, é o momento de adorarmos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você sabia? Dízimos e as ofertas é um ato de adoração a Deus também, que parte de um coração voluntário, de um coração que ama ao Senhor. Eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, um versículo conhecido. Está registrado no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 28 e o versículo número 19. Para fundamentar que dízimo, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, não é só um mandamento. Fala-se de um princípio bíblico para a Igreja do Senhor Jesus, como também é um ato de adoração a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 19, diz assim a palavra de Deus. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Olha o versículo número 22, diz assim, e esta pedra que tem um posto por coluna, será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então é um princípio bíblico, querido irmão. Faça isso, faça com coração voluntário, faça por amor, atendendo a um princípio da palavra de Deus, que com certeza o Senhor Jesus, Ele irá te abençoar, irá abençoar você e toda a sua família, como você já é abençoado. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, meu querido irmão, que está em outro estado, que está em outro país, que não tem a disponibilidade de estar na casa de Deus, como eu e tantos outros, nós sempre temos a disponibilidade, mas que quer adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. E dízimo e oferta, nesse ato de adoração, você está dando para contribuir com a obra de Deus.
esse canal de comunicação que nós temos, o templo e toda a obra de trabalho de evangelização, é para isso que o seu dízimo serve, para expandir o reino de Deus. Então a igreja, ela vem disponibilizando alguns canais. O primeiro canal que vai aparecer é esse aí que está na sua tela, www.eadprplay.org.br, que é o site da igreja. Quando você será redirecionado a essa tela, tem um botãozinho lá, quero contribuir. Você clica nele, dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar o seu dízimo, você pode dar uma oferta, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode até mesmo pagar um voto, você também pode contribuir para missões. Saindo dessa tela, você vai para uma tela que mostra as contas da igreja. O PayPal e o PagSeguro, muito bom para quem está fora do Brasil. Mas para quem está aqui, pode ser utilizado as contas da igreja. Aparece agora o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e será redirecionado a uma das contas da igreja, seja na Caixa Econômica, Bradesco ou Banco do Brasil, e o beneficiário está abaixo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e nós temos aí o CNPJ da igreja, que também é a chave do Pix, 10.632.404.000, ao contrário, o dígito de número 51 é a chave do Pix. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho nessa manhã de domingo, faça com amor, faça com um coração voluntário, faça por adoração, não faça por barganha, faça por adoração, por aquilo não só que Deus lhe dá, mas por aquilo que Deus é, eterno, justo, soberano, salvador e que perdoa os teus pecados. Então, contribua com prazer. É princípio bíblico e princípio não passa, viu? Princípio não fica velho. Então, vamos orar ao Senhor. Quero convidá-lo para nós realizarmos uma oração de agradecimento pelas bênçãos que chegam em nossa mesa, pelas bênçãos que chegam em nossa casa. Vamos incluir quem está desempregado. Deus é o mesmo. Deus pode abrir uma porta de trabalho para você. Meu irmão, creia em Deus, confia no Senhor. Aonde você estiver, se tiver disponibilidade, se ajoelhe, se não abaixa a sua cabeça, ore conosco nesse momento. Vamos orar ao Pai Celestial. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória. Queremos te agradecer, queremos te louvar pelo bem, pela tua infinita misericórdia, pelo pão que chega na nossa mesa. Te agradeço, te louvo, te exalto juntamente com o teu povo. Recebe a nossa adoração que se faz representar nesse momento, meu Deus, através dos dízimos e das ofertas. Pedimos também, meu Cristo, por esse pai de família que está desempregado, por essa mãe que está desempregada, por essa avó que ora pelo neto que está desempregado. Usa de misericórdia, estende a tua mão santa, a tua mão poderosa, não deixa faltar nada, supre a vida dos teus filhos e abre porta de trabalho. Recebe a nossa adoração. Te pedimos tudo isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, adorando a Deus, servindo ao Senhor. E agora nós vamos simplesmente louvar a Deus, vamos louvar a Deus. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar, adorar o Senhor. E você vai adorando a Deus conosco também nesse dia de domingo, nesse último dia do ano. Vamos adorar o Deus Jeová dos Exércitos. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, amados. Hino de número 570, a última hora. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer
quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Queridos irmãos, vamos para o momento mais especial de nossa escola dominical, mais aguardado, melhor dizendo, que é o momento da exposição da palavra do Senhor. Hoje estaremos concluindo o nosso trimestre, esse trimestre em que estivemos estudando sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E esse trimestre foi um trimestre muito abençoador. Nós pudemos estudar desde o conceito da grande comissão, abordando missões transculturais no Antigo, no Novo Testamento. E hoje nós estamos concluindo com a lição Missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Então é um momento para você, querido irmão, querida irmã, professor de escola dominical que está nos acompanhando neste momento. Pegue aí a sua revista de escola, pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua canetinha, fique aí com todo esse material preparado, corra aí, pegue logo, porque estaremos abordando aqui a lição de número 14 e estaremos colocando diante de você aqui algumas telas, como já falamos, estamos já de umas 2 ou 3 lições atrás dinamizando ainda mais esse nosso contato de todos os domingos, colocando telas, trabalhando com visuais para que os irmãos possam ficar ainda mais familiarizados, possam de repente até printar, tirar uma foto aí da tela aí do culto da escola dominical e guardar para depois fazer uma revisão em tudo que está sendo abordado. Então, neste momento, convida aí seu irmão, sua irmã, seu amigo para estar conosco neste momento, quando estaremos aprendendo a palavra do Senhor, comentário da última lição de nosso trimestre, com o professor
e auxiliar irmão Jonas Santana. Meu querido irmão, graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, chegamos ao último dia do ano de 2023, com a lição 14, a 14ª lição, que tem por título Missões e a Volta do Senhor Jesus. É o que está aparecendo aí na sua tela, Missões e a Volta do Senhor Jesus. Vamos para o textuário da lição? O textuário diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. E a nossa verdade prática diz: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Querido irmão, vamos falar um pouco sobre o título da lição: Missões e a Volta do Senhor Jesus. De todos os temas que já foram trabalhados aqui durante esse trimestre, você viu que a palavra missões ou a palavra missão sempre esteve atrelada a alguns conceitos que são basilares nas Escrituras Sagradas. Falou de missões, estamos falando também de oração. Não dá para separar missões de oração. Falou de missões, estamos falando de chamadas, tanto a geral, no sentido daqueles servos de Deus que são convocados para pregar o Evangelho, toda a igreja é convocada a pregar o Evangelho, como de missões, como também de uma chamada específica. São coisas indissociáveis, não resta a menor dúvida. Falou de missões, estamos falando da urgência da pregação do Evangelho. Então são coisas indissociáveis. Mas nessa lição, a lição de número 14, estamos falando de missões, mas está atrelado também à volta do Senhor Jesus. E é algo indissociável. Você estudou conosco em lições passadas sobre os sinais, rapidamente, que antecedem a volta do Senhor. Propósito de missões. Qual é o propósito? Para que a humanidade venha a ser alcançada. Qual o propósito? Para que as pessoas se convertam. Mas qual o propósito também? Porque o nosso tempo é curto aqui, porque Jesus está perto de buscar a sua igreja. Então a lição de hoje mostra que a urgência de se realizar as missões, seja ela local, seja ela transcultural, a urgência se dá porque Jesus de Nazaré está muito próximo de buscar a sua igreja amada. Então, querido irmão, eu quero ler com você Mateus capítulo 24. Antes de colocar na tela a leitura bíblica em classe, eu quero que você abra a sua Bíblia conosco, abra a sua Bíblia, porque o livro-texto da Escola Bíblica Dominical não é a lição, é a palavra de Deus. A lição da escola a lição é auxiliar, é um suporte, mas o livro-texto é a palavra. E nós vamos ler Mateus capítulo 24. Esse bloco de versículos para a gente vai ser fundamental para a gente entender muita coisa hoje aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25 é um texto contínuo. O que é que eu quero dizer com isso? É um texto que foi proferido de uma maneira só. Porque nós que estamos acostumados em ler a palavra de Deus, e verificar capítulos, e versículos. Mas lembre que a marcação de capítulos e a marcação de versículos é algo novo no texto bíblico. Quando ele foi escrito, não tinha essas marcações. Isso foi colocado para facilitar a identificação de cada porção das Escrituras Sagradas. Então, 24 e 25 é um bloco único, quer dizer, Jesus proferiu esse discurso. E é um discurso de Cristo longo. Dos 5 grandes discursos relatados e registrados nos evangelhos, esse aqui é o 5º discurso, um dos maiores que nós temos na palavra de Deus. Então Jesus falou de muitos assuntos aqui, falou de acontecimentos que já se cumpriram no passado e falou, claro, de acontecimentos que ainda irá se cumprir também no futuro.
Então, querido irmão, vamos tentar separar cada coisa, entender muito bem o capítulo 24, para você ver como está atrelado missões e arrebatamento da igreja. Iremos falar também, fazer uma distinção, entre arrebatamento e a segunda vinda do Senhor Jesus em glória. Vamos lá para Mateus capítulo 24, coloca a tela aí para mim, por gentileza. Diz assim, o versículo 3, E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O versículo 4 diz, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Volta até lá para a gente. O autor da lição, ele começou a partir do versículo 3, mas você que está em casa, pega a Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Vamos posicionar o discurso de Jesus para a gente entender todo o capítulo 24 e 25. Diz assim um texto, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aí começa o versículo 3 que nós lemos, e estando assentado no Monte das Oliveiras. Preste bem atenção comigo, meu querido irmão em Cristo Jesus. Jesus estava no templo. O templo estava no Monte Moriá. O templo que Jesus conhecia era um templo que foi remodelado por Herodes, o Grande. Então, a planta baixa, ou melhor, a arquitetura interna, aquela que foi prevista no Antigo Testamento, continuava da mesma forma, mas a parte externa desse templo foi toda reconstruída, remodelada. Era realmente um prédio imponente na época. Não é à toa que os discípulos, quando estavam com Cristo perto do templo, disseram, Senhor, chamaram Jesus, para mostrar a estrutura do templo, como diz no versículo 1. E os discípulos chegaram a ele e disseram, Senhor, olha que estrutura do templo, porque realmente era algo que chamava a atenção. Era como se fosse uma joia de tão bonita, de tão bonito que era o templo, que foi remodelado justamente. Não é o nosso objeto de estudo aqui, mas tinha diversas áreas, diversas seções, tinha pináculo do templo, chamava realmente a atenção. Aí, enquanto os olhos dos discípulos estavam voltados para a estrutura, Jesus estava vendo o que ia acontecer no futuro. Aí disse no versículo 2, não vê de tudo isto? Ou seja, vocês estão vendo toda essa estrutura aqui bonita? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aconteceu exatamente no ano 70. No ano 70, o templo foi destruído pelo imperador romano, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada, e diz os historiadores, principalmente Flávio Joséfo, que a profecia se cumpriu de maneira tão clara que Flávio Joséfo e outros historiadores registram o seguinte, que até as pedras que estavam no alicerce, eles foram arrancadas, de maneira que a profecia de Cristo se cumpriu literalmente. Então veja, essa parte da profecia já se cumpriu. No entanto, o versículo 3, que está lá na nossa leitura bíblica em classe, diz que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, aí merece um destaque para a gente posicionar o discurso dentro da esfera geográfica da época. Monte Moriá, onde estava o templo. O Monte das Oliveiras estava do outro lado. O que é que aconteceu? Jesus desceu com seus discípulos pelo Monte Moriá, passou pelo Vale de Cédron e subiu para o Monte das Oliveiras. E isso não aconteceu tão rápido. Isso é uma caminhada aí de várias horas. E dá para imaginar, no resto, isso aqui não é uma inferência, dá para imaginar que nesse percurso dessa saída de um monte para o outro, até chegar no Monte das Oliveiras, e na posição que eles estavam, eles podiam ver de longe o templo, podiam ver o Monte Moriá, e eles ficaram com aquela inquietação. E a inquietação deles se transformou numa pergunta, está lá no versículo 3 do capítulo 24. E chegaram-se a ele os seus discípulos, os 12, mas em particular, e perguntaram, Senhor, quando é que irão acontecer estas coisas? Observe bem a pergunta que os discípulos fizeram. Quando é que vão acontecer estas coisas que tu estás falando,
que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Qual sinal haverá da tua vinda? Então eles já sabiam que Jesus iria voltar. E o outro sinal, o sinal do fim do mundo. Então, na verdade, você tem aqui 3 indagações numa pergunta só. Quando vai acontecer? Qual o sinal da tua vinda? E também qual o sinal do fim do mundo? Então, a partir da pergunta dos discípulos, o Senhor Jesus constrói um sermão longo. Aí nesse sermão ele irá falar dos princípios das dores. O que é esse princípio das dores? São os sinais que vão anteceder o arrebatamento da igreja. Observem bem. Vamos lá ainda, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, vamos se deter um pouquinho nela hoje. Versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos parar por aqui, vamos comentar. Nesse bloco de versículos, nesse conjunto de afirmações do Senhor, ele começa dizendo da seguinte maneira: haverá guerras, haverá rumores de guerras, haverá fome, pestes e terremotos. Aí talvez você pergunte, mas irmãos, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Mas o versículo 8 diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou melhor, é o início. A cena que nós podemos descrever aqui é feito um trabalho de parto, que aquelas dores vão aumentando. Primeiro começa pequena, começa com incômodo, mas elas vão se intensificando, elas vão ficando maiores ainda. Por isso que o versículo 8 diz o seguinte, essas coisas, quando estiver bem perto do fim, nós teremos mais guerras, mais terremoto, mais fome, mais calamidade. Então, é algo ascendente que vai crescendo. Então, por mais que você diga, não, mas sempre existiu, mas nunca existiu tanto quanto nós temos hoje. Não vou citar aqui o jornal de grande circulação, porque primeiro nós não temos autorização, mas você pode fazer uma pesquisa aí e encontrar. Existe um jornal de grande circulação que alguns anos atrás trouxe uma reportagem que dizia assim, nos últimos 50 anos, a Terra tem passado por problemas terríveis de terremoto, como nunca teve, como nunca ela experimentou. Quer dizer, de maneira indireta, o que eles estão dizendo é o seguinte, olha, se intensificou muito o número de terremotos que tem e a tendência a aumentar. É o que a Bíblia diz, olha, a tendência é aumentar, é o princípio das dores. Então esses são os sinais que estão antecedendo o arrebatamento da igreja. Veja que Jesus respondeu aquela primeira pergunta dos discípulos, Ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, isso já aconteceu e agora está falando dos sinais que vão justamente anteceder a sua vinda e esses sinais nada mais são do que o princípio das dores. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu querido irmão, a tendência é piorar mesmo, viu? Essa câmera daqui, a tendência daqui para frente é que a coisa venha a piorar. Eu não estou dizendo isso aqui para lhe desanimar, é porque quando a igreja do Senhor, antes da igreja do Senhor ser arrebatada, esse mundo estará pior do que está nesse momento. É o princípio das dores. Vai se intensificar as pestes, a fome, terremotos. Isso irá se intensificar. Isso é a natureza anunciando, a natureza gritando, dizendo assim, Jesus está perto de vir buscar sua igreja amada. Então pense bem nisso, meu querido irmão, pense nisso, sobre a questão do arrebatamento da igreja. Agora eu quero
mostrar algumas telas, já que nosso objetivo hoje é trabalhar a leitura bíblica em classe. Uma primeira tela que vai aparecer dos slides, observe bem. A urgência da pregação por causa dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Né? Segura essa tela aí e você vai nos acompanhar agora. Primeiro, há uma urgência sim, porque Jesus está perto de vir. Como é que a gente sabe? A gente não sabe dia nem hora que Jesus vem, mas os sinais estão indicando, eles estão o quê? Se intensificando. Aí foi feita uma seleção dos sinais com base no capítulo 24 de Mateus. Primeiro, aparecimento dos falsos cristos, pessoas que se identificam como sendo os salvadores da humanidade. Está isso tanto no âmbito religioso como também pode ser no âmbito político. Mateus capítulo 24, versículo 5, Marcos capítulo 13, versículo 6, Lucas capítulo 21 e versículo número 8. Qual é o outro sinal que mostra que Jesus está perto de voltar? O aparecimento de nação contra nação, ou seja, reino contra reino, guerras cruéis e intensas entre nações, indicando o princípio das dores, ou seja, Jesus está perto de buscar a sua igreja amada. O aumento de fomes e grande miséria, Mateus capítulo 24, versículo 7 e Marcos capítulo 13, versículo número 8. Eu vou voltar para essa tela, mas eu quero falar um pouco mais perto de você. Quando nós estamos falando aqui de fome, nós que somos aqui do Brasil, parece que é um assunto que não é muito bem trabalhado pela grande mídia, pelos telejornais. Se fala da fome, mas parece que não se dá muita atenção a esse assunto. Para você ter uma ideia, nós temos as melhores tecnologias hoje, na parte da agropecuária, da agricultura. Uma pesquisa rápida na internet mostra isso. Mas a pergunta que eu sempre faço é, de posse de tanta tecnologia, de tanto estudo, por que é que o mundo ainda vivencia fomes tão intensas? Feito acontece no continente africano, em outros países, e não muito distante de nós, até aqui no Brasil isso acontece também. Querido irmão, quer dizer, Jesus está perto de buscar. Não é a tecnologia ou as políticas que vão resolver justamente isso aí, que se fosse, já teria resolvido isso. E nós temos um número crescente de pessoas passando fome, como a gente nunca viu na humanidade. Pare e pense muito bem nisso. Volte a tela para nós, por gentileza. A tela que nós estávamos, né? O aumento de guerras e rumores de guerra, né? Nação ameaçando nação. As guerras aqui nós podemos atualizar essa questão das guerras. Você tem guerras hoje no sentido da utilização de armas mesmo, mas existem as guerras também digitais, que são terríveis. O aumento de terremotos, Mateus capítulo 24, versículo 7, isso está se intensificando. E por último, o aumento de epidemias, coisas espantosas e sinais no céu. Saindo desse slide, vamos comentar um pouco. As epidemias que esse mundo tem enfrentado, principalmente a nossa geração, são coisas que nossos pais nunca viram lá atrás. Ou melhor, que não está nem estão registradas muitas dessas epidemias na história do nosso planeta. Então, querido irmão, os sinais antecedem a volta de Cristo. Então, um crente que lê Bíblia, um crente que está antenado e ligado com a palavra de Deus, ele está percebendo que Jesus está bem pertinho de voltar, então isso obriga ele a realizar missões. Você viu na lição 13 do domingo passado que a nossa natureza nos impulsiona, a natureza cristã, a pregar o Evangelho. E de posse desse conhecimento, a urgência da pregação ou do realizar missões aumenta mais ainda, porque o tempo está se encurtando e existem pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Existem locais que ainda não ouviram a pregação do Evangelho. Então, meu querido irmão, vamos colocar mais uma tela ainda, mais uma tela. Já que estamos falando da volta, falando de arrebatamento da igreja,
Aí você está vendo, tem um versículo, né, que aparece na tela, que é Filipenses capítulo 3, versículo número 20, que diz assim: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O versículo mostra claramente a esperança do crente de morar no céu, que a nossa cidade é lá. Aqui, como diz o apóstolo Pedro, nós somos somente forasteiros nesse mundo, porque a nossa cidade está lá em cima nas regiões celestiais. Mostra a esperança cristã. Aí vem a característica do arrebatamento da igreja, aquilo que a igreja está esperando acontecer. Primeiro, quais são as características? É uma promessa consoladora, isso nos consola diante das aflições. É uma promessa motivadora, Hebreus capítulo 10. É uma promessa segura, porque aquele que prometeu é fiel em cumprir, e é uma promessa seletiva, porque só irá aqueles que são crentes e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Volta à tela, vamos começar. Tem um versículo que eu quero comentar com você. Livro de Coríntios, primeiro livro aos Coríntios, capítulo 15. É um texto conhecido, mas é um texto que merece a nossa atenção. Capítulo 15 e o versículo de número 52. Mostramos a característica do arrebatamento da igreja. E só destacando a partezinha final, aquela última sentença, né? Aquela parte final diz assim: é uma promessa seletiva. Sim, seletiva por quê? Olha, o interesse de Deus é salvar a humanidade, mas nem todos irão aceitar. Não irão aceitar porque não vão querer. A fala de Jesus sempre ecoa quando nós falamos sobre esse assunto, que é justamente João capítulo 5, versículo número 40. Vocês não querem vir a mim para ter vida, quer dizer, as pessoas são resistentes em relação. Mas lembre, na hora que o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele só vem buscar aquele que é lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Independente da idade, independente de onde estiver, o arrebatamento da igreja é para quem é crente salvo na pessoa de Cristo Jesus, porque só quem salva é Jesus de Nazaré. Então, mostra que ele é seletivo nesse momento, só subirão os salvos, né? É uma promessa que a igreja tem, mas uma promessa consoladora, porque seremos salvos de todos os problemas desse mundo. E podemos dizer, é uma promessa que nos impulsiona e nos mostra a urgência de realizar missões. São algumas dessas características. Mas tem uma característica que eu deixei justamente por último, que é 1º livro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: nos acompanhe no momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O versículo é aberto da seguinte maneira: num momento, num abrir e piscar de olhos. O arrebatamento tem o arrebatamento secreto da igreja. O arrebatamento ele tem uma característica única e singular, que Paulo diz assim, é num abrir e piscar de olhos. A palavra grega, quando eu me refiro à palavra grega, porque esse texto originalmente foi escrito no grego, está lá a palavra átomos, unidade indivisível de tempo. Não é átomo de matéria não, é átomo, unidade indivisível de tempo. Aí nas nossas traduções entraram assim, não abrir e piscar de olhos, porque a gente pisca várias vezes e não se dá conta. O que Paulo está dizendo, o arrebatamento da igreja vai ser assim, vai ser rápido. Não vai dar tempo para se arrepender no momento. Então, o que você tiver para fazer, se é para se consertar com Deus nessa manhã, se conserta agora, porque não vai dar tempo. Lembra? Numa unidade indivisível de tempo, ou seja, no abrir e piscar de olhos, a igreja será arrebatada. E o versículo diz assim, porque a trombeta zoará, os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso tudo num momento, em um momento, ou seja, numa unidade indivisível de tempo. Então essa é a característica principal do arrebatamento da igreja. E outra, não só a característica, é a esperança da igreja.
meu amado irmão. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, vamos pregar o Evangelho, porque Jesus está muito perto de buscar a sua igreja amada. Mas, no entanto, vamos verificar um ponto da lição. Vamos trabalhar mais a questão dos slides, porque a nossa ideia é trabalhar bem Mateus capítulo 24, para tirar qualquer tipo de dúvida. Mas vamos lá para o tópico 1 da lição e o item 1, depois a gente passa para o tópico 2. E este Evangelho do Reino será pregado. O texto de Mateus capítulo 24, em versículo 14, afirma que o fim virá somente que o Evangelho do Reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Cristo Jesus como realidades disponíveis na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, como podemos ver também na Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos parar somente por aqui para explicar bem Mateus capítulo 24 e versículo 14, eu vou recorrer a algumas telas, mas antes da tela aparecer, para deixar as coisas bem claras, meu querido, lembre que Mateus 24 e Mateus capítulo 25 é um discurso único de Cristo, onde Jesus falou de vários assuntos. Entre eles, logo no capítulo 25, Jesus já começa a trabalhar várias parábolas, que é para mostrar a urgência de estar preparado. E tem uma parábola, que é a parábola dos talentos, que é mostrada ali no capítulo 25, que mostra a urgência também de se trabalhar para Jesus estar pronto, porque o mestre está vindo para prestar conta, né? E nós iremos prestar conta, justamente ao nosso mestre, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Vamos voltar para a próxima tela, por gentileza? Essa tela que você está observando aí mostra um esquema escatológico. O que é isso? O que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou melhor, a doutrina bíblica que mostra como serão os últimos acontecimentos. Observe bem, você está vendo essa cruz, ela preta? Embaixo está lá a era da igreja. O que é a era da igreja? No dia que Jesus morreu e ressuscitou, até o arrebatamento da igreja. O que nós chamamos de era da igreja, o que nós chamamos do tempo da graça. A porta da graça está aberta para a pregação do Evangelho. Começa na cruz e termina com o arrebatamento da igreja. Observe bem, como é que vai se dar isso? Da seguinte maneira, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 52, 51 e 52, aqui está a fundamentação bíblica que mostra que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. E logo abaixo você tem, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo número 18, esse bloco de versículo mostra a palavra exata, arrebatamento. Cristo nos arrebatará. Está aí a palavra arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros e os vivos serão transformados. Isso num abrir e piscar de olhos, e todos estarão para sempre com o Senhor. O que é que vai acontecer? A igreja passará pelo tribunal de Cristo. Esse tribunal não é um tribunal para condenação. Você está vendo aí na parte superior a palavra tribunal de Cristo. Não é para condenar, é para galardoar pelo bem que nós fizemos enquanto crentes aqui embaixo na terra, servindo a Deus. Temos alguns versículos que você pode analisar em casa. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e versículo 15. Principalmente Coríntios, que diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo, e as obras dos crentes são representadas por ouro, por prata, pedras preciosas, mas também por madeira, por palha e por feno. E segundo livro aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que nós devemos comparecer ao bema, ou melhor, ao tribunal. Aí a igreja será galardoada. Após o tribunal de Cristo, acontecerá a boda dos cordeiros, o período de festa. Enquanto a igreja estará em festa com o Senhor Jesus, logo embaixo, o mundo aqui embaixo estará num período da grande tribulação. Você está percebendo que tem uma setinha preta que mostra o arrebatamento da igreja,
e se estende logo na parte de baixo, você vai perceber a palavra tribulação. Quanto tempo será essa tribulação? 7 anos. Baseada em quê? Apocalipse capítulo 6, versículo número 19. E em cima você vê alguns textos, por exemplo, Daniel capítulo 9. Pena que não dá tempo, mas senão seria bom trabalhar sobre isso. Daniel 9, verso 27, Daniel capítulo 11, versículo 31, Mateus capítulo 24, olha Mateus capítulo 24, versículo 15 aparecendo aí, que esse período de 7 anos é dividido em 3 anos e meio de uma falsa paz e depois de mais 3 anos e meio de juízo, de condenação. Você pode verificar isso em Apocalipse capítulo 11, versículo 2 a 3, Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Mostra que esse período da grande tribulação é um período destinado para Deus tratar com Israel e tratar justamente com o mundo. E a igreja do Senhor estará com ele. Aí eu chamo a sua atenção, meu querido irmão, que hoje na internet o que não falta é debate sobre esse assunto. Falando de pós-tribulacionismo, que a igreja passará pela grande tribulação, não. O que a nossa igreja acredita é que a igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação. Deus não vai permitir que a sua igreja, a sua noiva, venha a ser massacrada justamente nesse mundo. E outra coisa, é bom mencionar aqui que nesse esquema que você está vendo aí na sua tela, a igreja do Senhor Jesus, ela irá para o céu. Isso é o que a gente chama de pré-tribulacionismo, né? Quer dizer, a igreja será arrebatada antes. Então, no pré-tribulacionismo, a igreja espera a volta do Senhor e a igreja irá para o céu. No pós-tribulacionismo, né, uma corrente teológica que ensina que a igreja passará pela grande tribulação, acontece diferente. A pessoa espera o anticristo e a igreja não irá para o céu. Aí fica difícil até se entender, por exemplo, João capítulo 14, versículo de número 1 e versículo número 2, que Jesus prometeu ir e prometeu voltar para buscar justamente a sua igreja amada. Então a nossa igreja acredita no pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja do Senhor será arrebatada antes. Agora, vamos caminhar mais um pouquinho desse slide. O que é que acontece? Volta por gentileza, rapidamente, só por gentileza. O que é que acontece quando termina a grande tribulação? Você tem um julgamento das nações vivas, que está sendo representado ali por ovelhas e bodes, também em Mateus capítulo 25, por isso que eu disse a vocês que é um bloco único de conteúdo, e Jesus falou de vários assuntos ali dentro, e vem a vinda do Senhor em glória. Pronto, com a vinda do Senhor em glória, onde o Senhor pisará no Monte das Oliveiras, e naquele momento ele vem com a igreja. O que é que vai acontecer depois disso? Você está vendo, olha, aquela setinha preta voltada para baixo e embaixo tem um nomezinho, milênio. Baseado em quê? Apocalipse capítulo 20, um período de 1000 anos. Aí no período de 1000 anos, aí sim, se cumpre Mateus capítulo 24, versículo 14. O evangelho do reino será pregado a todas as gentes nesse período daí. Observe que eu tenho que posicionar Mateus, ou melhor, os assuntos que Cristo falou dentro da escatologia, que são muito conteúdo falado pelo Senhor ali dentro. Então o Evangelho do Reino se dá justamente nesse período daí. Para ficar mais claro, meu querido irmão, a diferença entre arrebatamento de igreja, arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor em glória, que acontece depois de 7 anos, passa a tela, por gentileza, adianta a tela. Observe bem, esse conjunto de versículos aí mostra claramente uma coisa diferente da outra. Primeiro, no arrebatamento da igreja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Um versículo muito utilizado é Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E na segunda vinda de Jesus em glória, será depois da grande tribulação. Veja, bem depois da grande tribulação. No arrebatamento da igreja, o Senhor vem para a igreja. Está lá João capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. Ele vem para a segunda vinda de Jesus em glória. O Senhor vem com a igreja. Então, o arrebatamento antes e a vinda do Senhor Jesus, a sua segunda vinda em glória, depois do arrebatamento da igreja. Tenha sempre esse norte.
Vamos caminhar mais um pouquinho. Olha o que está se apresentando para a gente, né? Volta lá, por gentileza, tem só um ponto que eu quero frisar. A igreja encontrará o Senhor nos ares. Isso, arrebatamento da igreja. Mas na segunda vinda de Cristo em glória, a igreja retornará com o Senhor para a terra. Vê a distinção e vê o privilégio que nós temos. No arrebatamento da igreja, a gente não sabe nem um dia nem a hora, baseado em Marcos, né, capítulo 13, versículo 32, mas a segunda vinda de Jesus em glória, nós sabemos sim. Nós sabemos em qual aspecto? Sabe o dia, pois ocorrerá 7 anos após o arrebatamento da igreja. E será início, o arrebatamento da igreja será secreto, ou melhor, serão por os salvos em Cristo Jesus, e a segunda vinda de Jesus em glória será visível e será justamente pública. Caminha mais um pouquinho nesse slide aí. A gente já está concluindo, quero deixar isso bem claro com você. Arrebatamento da igreja será um ato de libertação. Tem um versículo, talvez um dos versículos mais impactantes, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, né? E o capítulo 5, versículo 9. Deus irá nos libertar desse mundo, né? O Senhor virá para libertar a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Ele vem libertar. Querido, Deus não permitirá que a igreja do Senhor venha passar pela grande tribulação. E a segunda vinda de Jesus em glória, o Senhor virá para libertar Israel. E por último, o Senhor reunirá os seus santos. Isso é arrebatamento da igreja. E na segunda vinda em glória, o que é que irá acontecer? Os seus anjos reunirão os remanescentes de Israel. Querido irmão, ficou claro? Você está percebendo que são duas coisas distintas. O arrebatamento é antes da grande tribulação. A segunda vinda do Senhor em glória, que é outra fase, ocorrerá após a grande tribulação. Depois destas distinções que nós estamos fazendo aqui, você já sabe onde praticamente cada bloco de versículos de Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25 se encaixam, né, dentro da escatologia. Aí vem o propósito dessa lição, é vincular missões ao arrebatamento da igreja. Vincular missões à volta do Senhor. Então, qual é o propósito geral? É dizer o seguinte: os sinais antecedem a volta de Cristo. Então, se antecedem, então cabe como minha obrigação chegar aqui para você e pregar o Evangelho. Para você que ainda não é crente, dizer Jesus está bem pertinho de buscar a sua igreja amada. E esse chamado, revendo aquilo da lição 13, é voltado para todos os crentes em Cristo Jesus. Então, querido irmão, nós concluímos aqui a lição de número 14, encerramos a lição número 14, encerramos também um trimestre. Nada mais pertinente do que mostrar a urgência que nós temos de dizer ao mundo: Jesus vem buscar a sua igreja amada. Isso, olhe, quando ele vier, a gente não sabe o dia, não sabe a hora. Só sabemos uma coisa: os sinais estão se intensificando a cada dia que se passa. E como o arrebatamento é para crentes em Cristo Jesus, então só sobe, na verdade, os crentes em Cristo Jesus. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te abençoe muito e que essa lição venha despertar em nós o desejo pela evangelização e o desejo por missões. E que essa lição também fique como um alerta para que a gente não fique despercebido e saiba que os sinais estão mostrando que logo, logo nós estaremos no céu. Porque, como diz o livro de Filipenses, a nossa cidade está nos céus. Deus te abençoe. Queridos irmãos e amigos, estamos concluindo mais uma escola bíblica dominical. E como falamos no início de nossa escola, não só a última escola do trimestre, mas a última escola do ano de 2023. E queremos, neste momento,
em nome do nosso pastor presidente e da superintendência das escolas bíblicas dominicais, desejar a você, meu irmão, minha irmã, um feliz 2024, um ano de muitas bênçãos da parte de Deus, e que nesse ano de 2024 as bênçãos de Deus sejam derramadas como cachoeiras sobre vossa vida, e que no próximo ano estejamos todos aqui reunidos mais uma vez, claro, se o nosso Senhor Jesus não voltar e se Ele assim nos permitir, estarmos juntos adorando ao Senhor e aprendendo a sua santa palavra. Vamos neste momento agradecer ao Senhor por mais um ano de atividade da Escola Bíblica Dominical, mais um ano de Escola Bíblica Dominical no ar, para que o Senhor continue abençoando nosso pastor presidente, o homem que Deus tem levantado nesta presente época e tem investido muito na escola dominical, não só na escola, mas já que estamos falando de escola dominical, na Escola Bíblica Dominical, Deus tem lhe dado a visão de grande investimento na escola, e este culto da escola dominical no ar é fruto justamente desta visão de Deus que Deus tem compartilhado ao seu coração e tem tornado real por meio da Rede Brasil. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por mais um ano. Eu sei que esse final de ano, às vezes é natural você pensar, mas meu Deus, tem tanta coisa que eu não alcancei neste ano. Eu quero dizer a você que nem tudo nós alcançaremos, porque nem tudo que desejamos está em harmonia com o coração de Deus. Mas nesta escola dominical, nesta última escola bíblica dominical do ano, é a escola em que você deve propor seu coração para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem concedido a você e a sua família. O fato de estar respirando é uma dádiva que Deus está lhe dando nesse dia. Todos os dias que acordamos, recebemos de Deus um grande investimento. Deus investe em nós e diz, olha, eu estou depositando mais 24 horas de vida para que você use essas 24 horas para a minha glória. E Deus não só nos dá vida, mas Deus prover o necessário para o nosso sustento. Eu quero dizer a você, querido irmão, querida irmã, que está nos acompanhando neste momento, não fique ansioso com relação a 2024. Não vá atrás de notícias ruins, de péssimas notícias ou de prognósticos terríveis para o ano de 2024. Lembre-se que a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa herança é o Senhor Jesus. É Ele que cuida de cada um de nós. Lembre-se, se Deus cuida de passarinhos, quanto mais de nós somos seus filhos amados. Vamos neste momento agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas e tire este momento para agradecer a Ele. Esqueça o que você não recebeu, nós nunca teremos o que desejamos, porque nós não conhecemos o futuro e nem sabemos o que aquilo vai impactar na nossa vida. Mas Deus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. Então, muito mais importante do que equacionar aí o que nós não recebemos, é relacionar o que Deus nos deu e saber, acima de tudo, de que o mais importante não é entender as coisas, compreender o que está ocorrendo ou não, é ficar debaixo exclusivamente da vontade de Deus. Oremos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor. Nós não temos como descrever em nosso idioma a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa devoção por tão grande bênção que Tu tens realizado em nossas vidas, Senhor. Não temos como agradecer, Senhor, e como salmista podemos dizer, que darei eu a Ti, Senhor, por todos os benefícios que nos tem feito. Mas neste dia, Senhor, nesta manhã, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, Senhor.
a nossa vida. É tudo que temos, é tudo que possuímos, porque as coisas que nós temos aqui neste mundo não é nossa, Senhor, é tua, Senhor. A tua palavra diz que o céu, tanto o céu, todas as coisas do céu e na terra, inclusive os moradores, tudo pertence a ti, Senhor. E nós apenas utilizamos como mordomos de tudo aquilo que tu nos permite adquirir, ó Deus. Mas a única coisa que possuímos, Senhor, que é o nosso maior bem, que é a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, nesse dia nós te rendemos, Senhor. Nesse dia nós colocamos diante do teu altar e queremos pedir uma bênção em favor das famílias que estão sendo alcançadas através, Senhor, desta programação, ó Deus. Quantos, Senhor, estão terminando este ano de 2023, abalados, tristes, por tantas coisas que o ano de 2023 trouxe, Senhor. Mas neste dia, Senhor, teu Santo Espírito venha nos aclarar, Senhor, que muito mais importante do que as tristezas que estas adversidades trouxeram ao nosso coração, foi a experiência, Senhor, que tu conseguiste, Senhor, que tu administraste, Senhor, por meio dessas tribulações para as nossas vidas. E estamos terminando o ano de 2023, Senhor, como crentes melhores, como crentes, Senhor, que estão mais amadurecidos do que o início do ano de 2023. Te rendemos graças, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando. Queremos pedir neste momento que durante o ano, Senhor, de 2024, a tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada família, Senhor. Ó Deus, nesse momento, dissipa toda ansiedade, dissipa, Senhor, toda a perturbação, Senhor, e nos ajuda a focarmos, Senhor, a colocar o nosso coração exclusivamente em Ti, porque Tu és a nossa herança, Tu és a nossa alegria, Senhor, Tu és o nosso maior bem. Nesse dia, Senhor, abençoa cada um de nós. Nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua ajudando o teu filho, dando força, saúde, vigor, Senhor. Evangelista Sonivalda, toda a equipe da Rede Brasil, ó Deus, que esteve trabalhando durante este ano de 2023, Senhor. Continua ajudando a cada um dos teus filhos, Senhor, a cada direção de EBD, a cada professor, a cada aluno. Ó Pai, desperta o teu povo para em 24, Senhor, em 2024, aqueles que não fazem parte da escola dominical, possam ir à escola dominical, Senhor, aprender a tua palavra. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Na próxima semana ou no próximo ano, estaremos juntos aqui novamente, estudando a primeira lição do próximo trimestre. Deus continue lhe abençoando por ter estado conosco durante este ano de 2023 e o nosso desejo é que você esteja conosco agora em 24, claro, se assim Deus nos permitir, ou Jesus não voltar, estaremos aqui juntos novamente, aprendendo a palavra do Senhor. E em nome do nosso pastor presidente, de toda a superintendência das escolas dominicais, desejamos a você, meu irmão, a você, minha irmã, feliz 2024. Receba aí o último abraço do pastor presidente do ano e da irmã Judite aí, ó. Este abraço aí, abraço de 2023, que Deus continue abençoando você e estejamos todos reunidos na próxima semana, este mesmo horário, em sua escola bíblica dominical no ar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém. Feliz Ano Novo de bênçãos, de graça de Deus sobre a vossa vida.